Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Obrigado, Pai. Sabe, irmãos, domingo passado nós começamos, o primeiro domingo de fundamentos, falando sobre Deus de alianças. Irmãos, eu preparando minha ministração, falei, meu Deus, quanta informação poderosa a gente recebeu, e tantas mais vamos receber, sobre esse Deus que buscou o homem para aliançar-se de novo com Ele. Irmãos, e eu lá em casa sentado preparando minha ministração, falei, meu Deus, eu estou achando que a minha ministração está muito feijão com arroz. Até comentei isso nesse lado, o pessoal riu muito. Mas sabe o que o Espírito falou para mim, irmãos? Feijão com arroz para quem tem fome da palavra é um grande banquete. Amém, gente? Aqueles que têm fome da palavra, o feijão com arroz é a mistura mais adequada, que não pode faltar na nossa mesa. Amém, gente? Aleluia. Eu quero que você crie expectativas. O Senhor falou comigo acerca de algumas coisas, sobre a base, as características, para a base de uma aliança. Eu lembrei de quando eu trabalhava, eu assinei um contrato, eu trabalhei por 43 anos numa empresa, eu tinha acesso ao cabeça da empresa, eu tinha acesso a todos os departamentos, eu tinha um salário, eu tinha benefícios, INSS, fundo de garantia, tinha tudo aquilo. Mas quando eu encerrei meu contrato, finalizei meu contrato com a empresa, eu não tenho mais acesso ao cabeça, eu não tenho acesso mais aos benefícios da empresa. Eu agora, para chegar lá, embora eu conheça todos e tenha uma boa amizade, mas eu vou precisar chegar lá e ir para a recepção e pedir autorização para entrar. Mas Jesus, Ele acabou com isso. Ele agora é o caminho que nos levou de volta para Deus. E eu queria que você pegasse comigo, porque essa manhã, irmãos, a palavra vai falar conosco. Jesus está no nosso meio, e alguma coisa extraordinária da parte de Deus vai acontecer na minha e na tua vida, no nome de Jesus. Sabe, irmãos, e a figura de uma aliança é uma peça onde ela não tem princípio e nem fim, ela não tem emendas. Amém, gente? E ela representa um pacto, ela representa um ligamento de partes compostas. Sabe, irmãos, e o Senhor me levou a meditar sobre as bases de uma aliança, as características tanto de um homem quanto de Deus para essa aliança. Embora o homem tenha falhado, mas Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem proposto para nós uma vida abundante em todas as áreas. Amém, gente? Sabe, irmãos, e a primeira coisa que a gente precisa entender é que o homem, ele sempre foi procurado por Deus para uma aliança. E eu separei aqui 6 palavras que são muito importantes para nós entendermos o amor de Deus para conosco, buscando a nós para uma aliança. Primeiro é compromisso. Havia um homem justo e reto diante de Deus na terra chamado Noé, que pela fé ele construiu uma arca para salvar a sua família e todos os casais de todos os animais. Sabe, irmãos, e pela fé ele se comprometeu com Deus em construir a arca, mas Deus se comprometeu com o homem que nunca mais terminaria o mundo com água. Amém, gente? Não importa o tempo de demora, Deus fará a parte dele. Não devemos levar o tempo de espera como uma demora, porque Abraão esperou 20 anos e ele conseguiu viver as promessas de Deus. Em Gálatas 2:20, falamos de confiança, que é a segunda característica que o Senhor me trouxe, confiança. Essa confiança também será vivida pela fé. Em Gálatas 2:20 diz assim, olha, não vivo mais eu, o apóstolo Paulo dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida agora é que eu vivo para Ele, em Cristo Jesus. Eu vivo pela fé nele. Por que, irmãos? Porque pela fé Ele mudou a minha identidade, mudou a sua identidade, nós fomos recriados para Ele. A terceira característica é fidelidade. Gênesis 12, versículo 3, o Senhor chega para Abraão e fala assim, Abraão, farei de ti uma grande nação, e serão benditas todas as famílias da terra. Se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu, irmãos.
Aleluia. Fidelidade é a manifestação da presença de Deus. Ele está presente cumprindo as suas promessas, independente da lealdade humana. Está comigo? Essa fidelidade no homem atrai de Deus para nós confiança e obediência. É necessário sermos obedientes à palavra para conhecermos o caráter de Deus. E pela palavra nós vamos entender quem nós somos em Jesus Cristo. Quando eu fiz o rema, irmãos, a primeira matéria, no primeiro dia, no intervalo, eu fiz minha matrícula. Eu não tinha condições de ir por causa de trabalho. Irmãos, eu fiz os 2 anos do rema. Deus providenciou todas as coisas para que a verdade do Evangelho chegasse para mim. E matrículas abertas do rema, então procure logo e faça, porque vai mudar a sua vida. Amém, gente? Essa fidelidade a gente pode ver lá em Deuteronômio 32:4. Diz a palavra que Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Irmãos, Deus não precisa pensar para realizar, Ele já realizou antes de nós nascermos. Tudo já foi consumado através de Cristo Jesus desde o Éden. A quarta característica é intimidade. Faz parte do relacionamento uma busca ativa, é o resultado da aproximação do homem com Deus, através da oração, leitura da palavra e da adoração. Quer conhecer o caráter de Deus? Adore ao Senhor, busque intimidade na palavra, busque ao Senhor, e Ele vai revelar quem Ele é, o caráter dEle, através desse relacionamento, dessa intimidade. Aleluia. Salmos 25:14 diz assim: olha, a intimidade do Senhor é para que os temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É a Bíblia que fala. Quando buscamos ao Senhor essa intimidade, esse relacionamento, Deus se faz conhecido para nós. Amém, gente? Estou dando só uma base para a gente entrar na mensagem. Não existe nada em oculto e escondido, porque Jesus veio revelar o caráter de Deus. Se queremos conhecer o caráter de Deus, a gente nunca mais vai dizer que Deus coloca doença em alguém, porque Deus não é glorificado na doença e sim na saúde. Isso faz muita diferença. Faça o rema, irmãos, que você vai conhecer esse caráter desse Deus. Em Cristo e por Ele nós temos o sim e o amém. Aleluia. A quinta característica é comunicação. Como é que é a comunicação que você tem com a sua família? É a mesma que você tem com Deus, ouvindo e falando. Porque eu quando me converti, irmãos, eu só falava, e eu acho que eu não dava oportunidade para Deus me responder. Eu era um monólogo diante de Deus. Mas uma intimidade, um relacionamento com Deus, a gente precisa falar e ouvir, porque o Espírito tem uma voz e não é mais no ouvido, é por dentro. Amém, gente? Glória a Deus. Êxodo 33:11, o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Sabe, irmãos, tem muita gente que tem medo de Deus. Se eu merecer, se Deus quiser. Não, irmãos, Deus quer e você merece. Se você está em Cristo Jesus, você reconheceu o sacrifício dele, você já foi aproximado de Deus. É pela confissão que a gente tem um relacionamento com Deus, é pela confissão que a gente passa a ter um pertencimento à família de Deus. Ele agora é nosso e nós somos dele. Esse texto revela o nível de proximidade de um homem com Deus, onde Deus se mostra aberto para o relacionamento para o qual ele foi criado. O homem foi criado para um relacionamento com Deus. Por isso que a gente vê muitas pessoas oferecendo sacrifícios por aí no meio da rua, porque ele deseja, ele precisa buscar Deus e não sabe o caminho. Mas Deus não quer mais que nós façamos sacrifícios com as nossas mãos. A circuncisão não é mais no corpo, agora é no espírito. Aproximados de Deus no espírito. Os ouvidos de Deus não estão agravados que não possam ouvir, nem suas mãos encolhidas que não possam abençoar. Deus que deseja um relacionamento conosco. Amém, gente?
Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus foi no nosso lugar, Ele se ofereceu, e nós fomos atraídos para Deus pelo sangue de Jesus, não como criatura, mas agora como filhos de Deus. Aleluia. Essa aliança, ela foi restaurada. Irmãos, eu gosto muito desse texto aqui, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus cria o homem, né? Segundo a sua imagem e semelhança, e dá para o homem domínio sobre todas as coisas. A gente pode observar que Deus visitava todos os dias o homem. Ele tinha um relacionamento ativo com o homem, mas o homem deu atenção à armadilha de Satanás, à armadilha da cobra, da serpente. E ele, pecando, perdeu a consciência de justiça e passou a habitar no homem a consciência de pecado. Ele vai e produz uma veste, ele fabrica uma veste de folha de figueira, só que folha de figueira não tem sangue. Mas pense, Jesus também não tinha sangue, porque Jesus é espírito. Mas ele precisou vir na forma de homem, encarnar, para ter nas suas veias o sangue, para derramar por mim e por você. Esse era o preço necessário para nos comprar de volta, e nós somos lavados nesse sangue, nós voltamos para o Senhor. Nós não voltamos de qualquer maneira, não, irmão, nós voltamos com autoridade como filho de Deus. Essa aliança devolveu para nós, irmãos, através de Jesus Cristo, a autoridade que foi perdida para Satanás. Aleluia. Uma aliança, irmãos, cheia de privilégio. Você vai dominar sobre todas as coisas. Você tem o mantimento, né? O alimento à sua disposição. Você tem tudo, Adão, à sua disposição. E por um descuido, ele quebrou essa aliança com Deus e passou a viver debaixo de uma aliança com Satanás. Mas diga comigo, solução chegou. Solução chegou. Deus é bom. No capítulo 3, versículo 15, o Senhor fala assim: olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. O descendente dela te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sabe, irmãos, Deus é tão poderoso, e Ele tem todo uma coisa formada, algo formado para beneficiar a humanidade. O que Satanás não sabia, irmãos, que quando ele mordesse o calcanhar de Jesus, o próprio Deus estava oferecendo o poderoso antídoto da parte dele, que é o sangue de Jesus, que bloquearia os efeitos da mordida da serpente. Aleluia. Satanás não sabia disso. E Deus ofereceu o seu filho e um unigênito, que passou a ser o primogênito, porque nos comprou de volta. Aleluia. Quando Satanás mordeu o calcanhar de Jesus, ele estava assinando uma sentença, uma pena contra ele mesmo, porque o sangue de Jesus bloqueou todos os efeitos da mordida da cobra. Você está comigo, irmão? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, e o homem tenta restaurar isso, fazendo veste de folha de figueira, e Deus não aceitou. Diz no versículo 21 do capítulo 3, que o Senhor Deus fez vestimenta de peles, e cobriu Adão e sua mulher, e os vestiu. Sangue derramado para restaurar essa aliança. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E Deus, Ele sempre providenciou esse sangue, para que a aliança de Deus com Ele, com a humanidade, fosse restaurada. Deus sempre desejou restaurar a aliança dEle conosco. Aleluia. O preço foi pago, irmãos. Jesus é o nosso mediador de uma superior aliança. Jesus entrou com o seu próprio sangue, o primogênito da aliança, da nova aliança. Aleluia. Sabe, irmãos, e Deus, Ele sempre falou na antiga aliança de forma figurada. E o Senhor me deu três passagens bíblicas aqui, onde Ele se mostra presente nessas alianças, favorecendo o homem. Amém, gente? Você está comigo? Aleluia. O primeiro texto está lá em Êxodo 12, 21 a 23.
Eu não sei se está passando aqui. Aleluia. Êxodo 12, versículos 21 a 23. Então Moisés convocou todos os anciões de Israel e lhes disse: escolham e tomam para si cordeiros para suas famílias e imolem a Páscoa. Então tome o ramo de hisopo, que era uma planta que tinha o papel de purificação. Tome o hisopo, molhe no sangue da bacia que está na bacia, e marque a verga das portas e das ombreiras das suas portas com o sangue que está na bacia. Nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando ver o sangue na verga das portas e nas ombreiras das suas portas, o Senhor passará por essa porta, e não permitirá que o destruidor entre em suas casas para feri-los. Sabe, irmãos, esse sangue na porta tem uma voz. Diga comigo, esse sangue tem uma voz. Ele representava a presença de Deus, figurada através do sangue de um animal inocente. Mas ele dizia para o espírito da morte, para o destruidor: na minha casa você não entra, porque o primogênito já foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Esse sangue representava a presença de Deus. Então Satanás, ele tinha que passar direto, o anjo da morte. E até hoje, irmãos, quando Satanás tenta se aproximar de nós, da nossa família, é hora da gente dizer: Satanás, aqui você não entra na minha casa, porque o sangue de um justo foi derramado por mim e minha família. Aleluia. Aleluia. Minha casa está guardada pelo sangue do Cordeiro. Ele me guarda desde a fundação do mundo. Deus sempre se mostrando presente de forma figurativa. Outro texto, irmãos, era a linhagem de Abraão. Eles precisavam ser circuncidados, mutilados no corpo, uma aliança na carne pelo anel prepucial. Lá em Levítico capítulo 12, versículo 3: no 8º dia, a carne do prepúcio do menino deverá ser circuncidada, feita uma aliança de sangue na carne do homem. Era vou dizer assim, um cerimonial que se fazia, né? Anunciando que aquele menino tinha uma aliança com Deus. Mas sabe, irmãos, Jeremias, ele vai falar aqui mais para frente, eu vou citar ele, que nós não somos mais circuncidados na carne. Não é necessário o homem ser mutilado no seu corpo para ter uma aliança restaurada com Deus. Era só uma figura, era só uma figura do que Deus tinha planejado para os tempos vindouros. Aleluia. Então o homem fazia uma oferta do seu próprio corpo, e um homem fazia esse sacrifício, estando aliançado com o menino, fazia o sacrifício cortando o anel prepucial, derramamento de sangue. Isso era legal e era legítimo, mas não era o que Deus tinha para nós. Amém, gente? Era só uma maneira de mostrar para a humanidade que Deus desejava derramar o sangue para resgatar os filhos. Amém, gente? Você está comigo? Aleluia. Circuncisão tem o seu lado legal e cultural, mas principalmente espiritual. 8º dia simbolizava um novo começo. Conecta o recém-nascido a Deus através da remoção do prepúcio, removendo o que era impuro ou profano. Uma aliança que traz o menino em condições de santidade perante Deus. Agora o menino tem uma marca de pertencimento a Deus, e o compromisso também de fé. Irmãos, agora não precisamos mais mutilar o nosso corpo, porque as marcas que nos trouxe de volta para Deus estavam no corpo de Cristo, não mais no corpo do homem. Aleluia, irmãos. O sacrifício era uma identidade do povo de Deus, de Israel, uma relação entre Deus e o homem. Não precisamos mais cortar uma parte do nosso corpo para ver um sangue derramado através da nossa oferta, porque se nós fôssemos viver assim, viveríamos pela lei.
Nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Estamos aliançados com Deus e um sacrifício já foi entregue por nós, para nos trazer de volta ao convívio com o Pai. Hoje é o dia que nós vamos sentar à mesa com Cristo, comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo, anunciando a morte de Cristo até o dia que Ele volte. Isso, irmãos, mostra para nós que Deus está do nosso lado. Deus não está contra nós, contra a humanidade. Não, Deus deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. Você se alegra, meu irmão? Jesus purificou os impuros. A circuncisão agora é pela fé para todo aquele que crê, não mais no corpo, mas sim no Espírito. Jeremias 4,4 diz: circuncidai-vos para o Senhor e circuncidai o prepúcio do vosso coração. É crendo e confessando, é crendo e confessando, é crendo e confessando. Agora, numa nova e superior aliança, nós cremos e confessamos Jesus como Senhor, somos circuncidados no Espírito, agora aliançados com Deus no Espírito. Todo aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Todo aquele que for batizado será salvo, aquele que não for batizado será salvo. Ele está falando de água? Não, irmãos, ele está falando do crer. Então, quando eu creio e confesso Jesus, eu saio da posição de pecador, afastado de Deus, e me aproximo de Deus pelo sangue de Cristo. Fazendo essa confissão, agora eu e Deus somos um no Espírito, aliançados com Deus, agora por dentro, não mais pela carne. Amém, gente? Essa transformação, irmãos, essa pureza precisa ser por dentro, essa purificação precisa ser por dentro. Aleluia. Renovação por dentro para uma aliança com Deus eterna. Porque agora purificados do pecado do primeiro Adão, porque ele pecou e toda a terra viveu debaixo de condenação, até espinhos e abrolhos que não tinha nasceram, a terra foi afetada também. Mas o homem, agora numa nova condição, que o próprio Deus, o próprio Senhor nos deu, confesse Jesus e será salvo, não somente nós, mas toda a nossa casa. Essa é a proposta de uma nova aliança, onde confessamos que o sacrifício de Cristo agora depende somente da minha adoração. Nós não precisamos mais sacrificar nada para Deus, irmãos. O que Deus deseja de nós é um espírito quebrantado. O que Deus deseja de nós, irmãos, é uma oferta da nossa própria vida, em adoração ao Senhor. Amém, gente? Vocês estão recebendo boa coisa? Gálatas capítulo 3, versículo 11 a 14, diz assim: olha, mas é evidente que pela lei ninguém é justificado. O homem sacrificava animais pela lei. Ele tinha uma vez por ano a oportunidade de se apresentar para Deus oferecendo um sacrifício com as próprias mãos. Mas Deus não quer mais isso, irmãos. O que Deus deseja de nós não é uma parte de nós, mas é por inteiro. Amém, gente? Glória a Deus. Diante de Deus o justo viverá pela fé. A lei não se fundamenta na fé, ao contrário, aquele que cumpre seus preceitos, por ele viverá. Porque se agora vivêssemos pela lei, era necessário pegar uma parte do nosso quintal lá e oferecer, lá fazer uma fogueira e oferecer um sacrifício para Deus. Deus não quer mais isso, irmãos. Quando levantamos as nossas mãos em adoração ao Senhor, Ele está presente, e a presença dEle é por dentro, é no Espírito. Em adoração ao Senhor, irmãos, nós vamos viver aquilo que Deus separou para que nós vivêssemos. É pela fé. Aleluia. Versículo 13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, porque a lei, quando a pessoa ofertava algum animal pela lei, ela mostrava para todo mundo que ela era pecadora, consciência de pecado. Eu fiz um pecadinho contra Deus, eu ofereço uma pomba. Se eu fiz um pecadão, eu ofereço um boi. Se foram muitos pecados, uma boiada. Porque, irmãos, aquilo para Deus era você lembrando que você é pecador. Mas através de Cristo Jesus, você saiu da posição de pecador e voltou para a consciência de justiça. Agora você é justiça de Deus. Aleluia.
Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo uma maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, e para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora, irmãos, eu gosto de falar isso. Eu e Deus agora somos unha e cutícula, bem grudadinho. Sabe, irmãos, é você estar diante de Deus sem carregar nenhum pecado, sem nenhuma culpa sobre os seus ombros, porque todas as culpas que estavam nos trazendo condenação, o próprio Jesus levou sobre os seus ombros e cravou na cruz o risco de dívida. O que nos impedia de termos aliança com Deus foi aniquilado. O veneno da cobra não tem mais efeito sobre nós, porque tudo aquilo que era relatado de condenação para nós, o Senhor Jesus cravou na cruz. Pronto, estamos livres. Aleluia. Agora só basta crer. Aleluia. Sabe, irmãos, o véu foi rasgado do alto a baixo. Jesus, a nossa rocha eterna, Ele entregou-se a si mesmo como sacrifício, e o véu foi rasgado de cima a baixo, não foi de baixo para cima, porque senão seria o homem fazendo alguma coisa para rasgar o véu. Não, Deus mostrou que Ele mesmo liberou o acesso. Agora a igreja liberado o acesso de volta ao convívio com o Pai, uma aliança perfeita através de Jesus Cristo. Aleluia. O véu foi rasgado, irmãos, agora nós temos acesso direto ao coração de Deus. Jesus foi no lugar de sacrifício com o seu próprio sangue para restaurar a aliança nossa com o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Aleluia. Tudo se fez novo, a nossa identidade foi restaurada. Nós estamos hoje vivendo igualzinho vive Deus. Jesus falou que Ele fez muitos milagres, não fez mais para a incredulidade do povo, mas aquele que crê nele fará obras maiores ainda do que Ele fez. Aleluia. Tem um outro texto, irmãos, que eu separei aqui, está lá em Números 20. Números capítulo 20, versículos 7 a 11. Olha esse texto, irmãos. Aleluia. E o Senhor disse a Moisés: toma uma vara, que era a autoridade que Deus deu a Arão. Ele tomava a vara, e a vara era a autoridade na mão de Moisés. Toma uma vara, reúne o povo, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha. Diga comigo: fale a rocha. Aleluia. A rocha significava Deus presente, marcando a aliança com o seu povo. E ele fala assim, ó: toma uma vara, reúne o povo, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha diante deles, e ele te dará água, e assim tirarás as águas da rocha, e darás de beber à congregação e a seus animais. Símbolo de provisão. Símbolo de provisão. Deus presente, necessidade de água, Deus presente, liberando provisão. Aleluia. Então Moisés tomou a vara da presença do Senhor, como lhe havia ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, diante de Deus, e Moisés lhe disse: ouçam, rebeldes, será que faremos sair água dessa rocha para vocês? Não foi isso que Deus disse para ele fazer. Foi para que ele se colocasse diante da rocha e falasse com a rocha: me dá água. Mas Moisés estava acostumado a trabalhar com lei, fazer tudo com as mãos. Amém, gente? E Moisés estava levando um povo rebelde mesmo, como eram murmuradores. Deus sempre presente, providenciando todas as necessidades do povo, e o povo continuava murmurando. E ele fala assim, olha, no versículo 11: então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, pá, com a sua vara, e saíram muitas águas, e a congregação, os animais beberam. Aleluia. Deus não falou com Moisés para ferir a rocha. Deus é tão bom nos seus efeitos, que mesmo assim a água foi liberada para beber o povo e os seus animais. Deus é tão bom, irmãos,
E ele chama Moisés e fala assim: eu falei para você falar com a rocha, não era para bater, você feriu a rocha. Sabe, irmãos, numa nova e superior aliança, não é mais ferindo a rocha, não é mais ferindo o corpo humano, não é mais entregando sacrifício com as próprias mãos, mas é falando e crendo, falando e crendo, falando e crendo. Fala a rocha e ela te dará água. Eu creio que essa rocha vai dar água para nós bebermos. Era falando e crendo. Sabe, irmãos, essa rocha eterna, Jesus Cristo, Ele abriu o acesso a Deus. E olha o que o Senhor comunicou comigo. Eu chorei, irmãos, quando o Senhor comunicou isso comigo. Porque a rocha que foi ferida, Jesus Cristo na nova aliança, Ele abriu o acesso para Deus. Não somente abriu o acesso para Deus, que já seria muito, mas Ele agora fez habitar em nós a fonte das águas. Aleluia. Jesus trouxe agora para nós a condição de ver água fluindo de dentro de nós através do Espírito Santo. Agora não mais necessitados de água, dependendo de ferir a rocha para sair água. Não, irmãos, fala com a rocha e ela te dará. Fale com Jesus: eu preciso de cura. Ele já te liberou a cura. Provisão, água. Senhor, eu preciso de provisão, e a provisão vai chegar, falando e crendo, falando e crendo, falando e crendo. Jesus, eu já tenho, porque o Senhor já me deu. Pai, obrigado, Senhor, porque eu não vivo uma vida de necessitado, mas eu vivo uma vida abundante, ao ponto de abençoar os meus irmãos. Essa é a nossa fala que Deus deseja ouvir. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Jesus, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Não existe mais nenhum pecado que possa nos afastar de Deus. Se porventura pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. Mas olha o que diz o versículo 6: e nos constituiu reis e sacerdotes para Deus, numa nova aliança no seu sangue. Fomos agora retirados numa posição de pecadores, condenados pelo veneno da cobra, e passamos agora a habitar com Cristo Jesus nas regiões celestiais, em lugar de autoridade. Amém, gente? Capítulo 2 de Efésios diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas o amor de Deus nos alcançou e nos trouxe de volta. Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é o resultado de obras, para que ninguém se glorie. Não precisamos mais ofertar ofertas que não têm valor para Deus. A oferta que tem valor para Deus é a nossa vida, é o nosso coração. Ele está aliançado, Ele está do nosso lado. Versículo 12: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, afastados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no coração. Mas olha, irmãos, a nossa condição foi mudada. Nós saímos da posição de afastados de Deus para aproximados da bênção. Aleluia. Não mais, irmãos, vivendo como condenado. Tem muito crente por aí vivendo como condenado. Será que eu mereço? Se Deus quiser, vai acontecer. Não, irmão, já aconteceu, basta você crer. Aleluia, aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.